Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, né? Anderson Coelho, fisioterapeuta, sou presidente do CREFIT 4. No momento em que a gente lança aqui a classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico. Queria convidar o Dr. Roberto Matar Cepeda também para abrir câmera, para a gente fazer uma saudação inicial. Dr. Roberto Matar Cepeda, nosso presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, antes até de passar a palavra para ele e a gente decorrer o sistema, eu queria primeiro parabenizar o Conselho Federal pela iniciativa e pelo marco para a fisioterapia brasileira. E eu digo, sabe, Cepeda, eu falei isso para você diretamente, mas também eu acho que mundial. É uma inovação e um marco que fará diferença não só na padronização do diagnóstico, nos indicadores, mas também uma uniformização de entendimento, num alinhamento. Não está me ouvindo, Andrei? Está todo mundo me ouvindo mal ou não? Eu estou ouvindo bem. Então tá. Então, o Andrei lá que precisa aumentar o volume, viu, Andrei? Mas, enfim. Então, assim, nesse momento, parabenizar. Eu acho que, não sei se os profissionais já têm dimensão do que vai representar essa classificação brasileira, trará mais identidade, mais autonomia para os profissionais, o nosso diagnóstico e ter o orgulho de ter a doutora Flávia Massa, nossa vice-presidente, que fez parte, contribuindo com isso, e também aqui presentes, doutor Andrei Pereira Pernambuco, Raquel Lana, e que não está presente, a Janaíne Cunha Polese, que são integrantes da nossa Comissão de Saúde Funcional aqui do CREFIT 4, do Estado de Minas, que já tomou pé da classificação brasileira de diagnóstico para nos ajudar estar propagando isso e orientando os profissionais mineiros no uso dessa ferramenta, que precisa ser, para a valorização da profissão, para os avanços da profissão, ser implementada na prática profissional. Então, é um presente para a fisioterapia brasileira que eu acho que, simbolicamente, o CREFIT 4 marcou esta apresentação agora no dia 13. Enquanto minha licença para candidatura na gestão exercida interinamente pela Flávia, marcaram isso no dia 13 de outubro, e eu acho que não existe um presente maior nos últimos anos todos para a fisioterapia que não a nossa classificação própria. Então, doutor Roberto Matar Cepeda, parabéns, obrigado pela presença, pela parceria institucional de sempre com o CREFIT 4, pela sua luta constante, com a seriedade com que conduz o sistema COFITO-CREFITOS, com a responsabilidade, e com essa iniciativa fantástica que é a CBDF. Fica à vontade com a palavra, doutor. Boa noite a todos, é um prazer estar nesse evento. Eu queria inicialmente cumprimentar o Dr. Anderson, parabenizar em nome dele a todo o colegiado e a todos os fisioterapeutas pelo nosso 13 de outubro. Nós passamos nos últimos 2 anos por desafios, a pandemia, a sobrevivência, a dedicação de cada um diuturnamente. Certamente demos um salto no reconhecimento da sociedade. Hoje nós temos uma relação muito boa com o Congresso, devemos isso também às articulações, ao próprio Dr. Anderson aqui, eu quero parabenizá-lo pelos quase 20 mil votos que teve. Isso mostra o significado de um fisioterapeuta que para nós é exemplo. Mais de 20 mil. Olha, que maravilha, parabéns, que bom. Então, veja, sem dúvida a gente hoje está cercado de pessoas boas, de pessoas que trabalham de forma coletiva, pensando no coletivo. Cito aqui a doutora Flávia, que participou desse instrumento, que nos ajudou, de todas as associações que contribuíram, de outras pessoas, o CREFITO 17 também lá, na classificação, com a CIF, em alguns conceitos, que, na verdade, culminou nessa CBDF, que para mim também tenho muita gratidão a todos que participaram direto ou indiretamente dessa construção. Não tenho dúvida, como falou o Dr. Anderson, que isso é um marco para a fisioterapia brasileira, e eu sou um pouco ousado em dizer que talvez o mundo,
da fisioterapia também olhe para isso com uma forma de muito valor. Nós tínhamos um problema recente, e temos até hoje, quem é educador sabe, quem participa do mercado de trabalho sabe, que é utilizar a nomenclatura de diagnóstico fisioterapêutico, né? Muitos colegas ainda acham que o diagnóstico fisioterapêutico é o diagnóstico nosológico, o que não é. Nós temos o nosso diagnóstico próprio, diferenciado da medicina, né? Tem o diagnóstico médico, né? Temos que conhecer, sim, da patologia, né? Mas nós temos um diagnóstico funcional. A classificação brasileira de diagnóstico, ela traz no seu bojo, então, um diagnóstico biopsicossocial e funcional. Certamente a doutora Flávia vai falar sobre isso. Traz a CIF dentro do escopo, né, da funcionalidade. Já recebemos elogios por alguns profissionais que já estão utilizando e disseram que estão surpresos com o resultado, né, na valorização, da seriedade, da precisão. A ideia é que em todo o território nacional, né, a gente possa utilizar essa classificação, o que nos dá mais autonomia, mais assertividade, mais ciência, mais respeito dentro da comunidade e dentro da equipe de saúde. Não vamos ter distorções relativas à nomenclatura, não é, que a gente utilizava, e muitos tinham dificuldade até de chegar no seu diagnóstico, ou utilizavam nomenclaturas distintas para falar a mesma coisa. Isso é muito ruim, porque a gente não se faz entender, né? De repente eu tenho um diagnóstico num lugar do Brasil, outro diagnóstico, ou não preciso nem falar em lugar e território, né? Eu posso falar em clínicas diferentes, profissionais diferentes, que falavam da mesma coisa sem a mesma nomenclatura. Por si só, é um instrumento que não descarta o conhecimento, né? Não descarta a semiologia, né? Há necessidade de você fazer testes ali para responder aquelas perguntas, não é? Para chegar num diagnóstico preciso. Eu não sou a pessoa ideal para falar nisso, certamente a doutora Flávia tem muito mais competência para falar na questão do preenchimento e como é que se faz isso dentro da semiologia clínica do fisioterapeuta. Mas eu acho que sim, é um marco, é um presente, né, no dia 13 de outubro. No próximo dia 19, nós temos uma reunião com os presidentes, né, doutor Anderson deve estar participando, para também trabalhar outras estratégias para que a gente possa implementar de forma segura. E um pouco antes, o doutor Anderson me lembrou, né, da questão do referencial nacional de procedimentos, né, que, por mais que a gente multiplicou, muitos profissionais ainda desconhecem e não utilizam. O referencial vai trabalhar em paralelo também aqui, né? A gente tomou esse cuidado e a gente quer reforçar a utilização. Esse instrumento do CBDF também vai permitir que a gente possa trabalhar com pesquisas, não é? Porque facilmente você vai ter uma metodologia ali que pode agregar diagnósticos similares, né? Inclusive pesquisas interinstitucionais, né? É nosso interesse participar de congressos internacionais e mostrar essa ferramenta, né, para que a gente seja até criticado ou elogiado naquilo que a gente fez. E, obviamente, que um trabalho que é constituído, ele não finaliza quando está pronto o instrumento, nós temos muito que aprender com ele, e certamente vocês e outras pessoas vão criticar algumas coisas, e a gente está aberto para isso, né? Um aprimoramento contínuo, eu acho que foi o primeiro passo, um passo importantíssimo, como já disse o doutor Anderson, na autonomia, né? na valorização e no próprio reconhecimento do nosso conhecimento, do nosso saber específico. Certamente, outro profissional não vai conseguir chegar nesse diagnóstico, porque não vai ter dentro de si a semiologia de como fazer os testes, de como responder aqueles questionários que depois acabam transformando isso num diagnóstico fisioterapêutico. Então, eu diria que hoje a CBDF é a nossa identidade, né? A identidade de alguém que, ao longo do tempo, sabia o que fazia, mas não sabia como escrever isso. Fazia a sua consulta, mas não sabia escrever o seu diagnóstico funcional. Mas aprendemos, trabalhamos, né? Somamos forças, somamos pessoas com capacidade intelectual e técnica para construir esse instrumento. E o que eu quero dizer para vocês é que utilizem na medida certa, não descaracterizem, e certamente a doutora Flávia vai falar a semiologia,
Não deixe de estudar por causa que você tem um instrumento que te ajuda. Ele é um instrumento, ele por si só não chega a um diagnóstico. A nossa competência tem que estar ali, porque senão esse diagnóstico também pode sair de forma equivocada. Certamente a doutora Flávia deve ter exemplos aí de preenchimentos equivocados que chegam a um diagnóstico equivocado. Então, o que eu peço para vocês é isso. A semiologia, ela é a mãe de tudo, né? A nossa primeira consulta. E esse instrumento veio para ajudar e para unificar, talvez, as terminologias e até os diagnósticos que eram balizados de forma, às vezes, um pouco equivocadas. Eu só posso agradecer, no dia 13 de outubro, por tudo aquilo que foi realizado dentro do sistema. O CREFITO 4, para mim, é um exemplo do seu colegiado, né, das ações coletivas que faz, da repercussão, da forma com que eles trabalham os seus eventos, né, dentro da cientificidade, das evidências, da ética. Ou seja, para nós é um exemplo e uma honra. Eu quero mais uma vez agradecer esse convite por estar nessa abertura. Não vou me alongar, porque eu sei que vocês têm aqui agora um curso, na verdade, né, uma iniciação para olhar para essa ferramenta. Mas, ao final disso, eu só posso dar os parabéns pelo 13 de outubro e agradecer a todos vocês, né, que eu tenho certeza que poderão ser multiplicadores de uma ideia que foi construída também em defesa da sociedade, né? Na medida que você consegue externar um diagnóstico de forma mais precisa, certamente a tua prescrição terapêutica, né, e a sua alta fisioterapêutica, ela vai ser mais precisa, em benefício dessa sociedade que tanto precisa de bons profissionais e de profissionais qualificados, que, de alguma forma, confiam a sua vida e a sua recuperação nesses profissionais. É isso. Então, muito obrigado, doutor Anderson, agradeço mais uma vez, doutora Flávia, todo o colegiado e todos vocês que estão participando desse, tenho certeza, desse evento que, para mim, já é sucesso. Um grande abraço. Doutor Cepeda, muito obrigado, né, mais uma vez, pela presença aqui, pela parceria de sempre e principalmente por nos presentear com essa ferramenta, com esse marco, né? Já tive na comissão de procedimentos do Conselho Federal e nunca imaginei que a gente pudesse ter algo nesse sentido, né? Quando você vai apresentar para o Congresso Internacional, na reunião de presidentes, eu cheguei a comentar contigo que eu acho que isso precisa ir para a Organização Mundial de Saúde, porque não virar uma classificação reconhecida, né, como uma classificação universal, né, para, né, o uso do fisioterapeuta, mas de importância internacional. Então, assim, realmente é um marco divisor de águas, né, e a gente, além de padronizar o diagnóstico, nós vamos ter como mensurar agora nossos resultados, né? Então, para ir direto ao que interessa, né, o pessoal de Minas sabe que a gente geralmente não alonga nas aberturas, a gente, né, eu vou chamar a Flávia para falar sobre a estrutura. É uma resolução que contém milhares de páginas aí e virou uma plataforma para codificação, né? A validação dele, eu estou vendo o pessoal perguntando, depois vocês podem explicar, mas, na verdade, não é nenhuma ferramenta de avaliação, é uma classificação, né? Baseado, inclusive, na própria CIF, né, e chega apenas uma codificação do diagnóstico fisioterapêutico de acordo com o Referencial Nacional de Procedimento, a nomenclatura reconhecida pelo Conselho Federal. Doutora Flávia, fique à vontade. Perfeito. Boa noite, gente. Obrigada, doutor Roberto, pela confiança. Eu acho que eu estou nessa comissão desde 2015, e é exatamente o que o doutor Roberto falou, é um trabalho de 3 anos construído com muitas mãos, né? Eu até tentei anotar nomes aqui para não esquecer, mas eu tenho medo de deixar alguém para trás, porque todas as colaborações enriqueceram demais, até para o amadurecimento da própria comissão, né? Às vezes, questionamentos que a gente recebia, às vezes a inserção de alguma coisa que a gente recebia como colaboração, a gente não estava entendendo a pegada, isso tudo colaborou para que a gente conseguisse entregar um documento que a gente visse que é fundamental, né? Então, o que eu queria deixar para vocês
Vou me apresentar, né? Eu sou a Flávia Massa, eu estou hoje como vice-presidente do CREFITO 4. Eu sou membro dessa comissão de procedimentos honorários do COFITO e fiz parte também do GT, da estruturação do termo do diagnóstico, tá? E aí, com medo de falhar, né, eu acabei colocando o seguinte. Na foto da esquerda, nós temos a Comissão de Saúde Funcional do CREFITO 17, aqui na foto está o Saulo, nós temos a Luana Dantas também, que foram duas peças fundamentais na estruturação dessa codificação, tá? Para a gente não inventar a roda, a gente usou como base a CIF, né, que é validada, reconhecida mundialmente, e trouxemos a identidade e as especificidades da fisioterapia. Do lado direito, esse é o grupo GT, né, que trouxe as especificidades de cada área de atuação. Então, o primeiro, o moreno de máscara preta à minha esquerda, é o TI do COFITO, né? Foi ele que conseguiu transformar mais de 1.700 páginas nessa ferramenta linda que vocês vão conseguir usufruir. Tem a doutora Cristine Ronce, a Elaine Guirra, a Cibele, o Francimar, eu, o doutor Fernando, que é o coordenador da nossa comissão de procedimentos honorários e foi o coordenador deste trabalho, e o Bruno Prata, também foi um grande colaborador. Esse time, junto com a comissão de procedimentos honorários, a gente lapidou as colaborações vindas de todos os regionais. Todos os CREFITs colaboraram com a documentação e todas as associações científicas, tá? Então, nós compilamos essas colaborações, amadurecemos, foram 3 anos intensos de aprendizado nosso, e a gente tem certeza absoluta que é uma ferramenta que vai ter que ser lapidada. A própria resolução, ela já traz essa previsibilidade de atualização, né? Porque nada sai perfeito de primeira, mas ficou um trabalho muito legal, até porque eu falo que eu tive a felicidade de conhecer pessoas incríveis que colaboram muito com a fisioterapia brasileira. A gente fez um lançamento prévio em março desse ano para o sistema, né? Então a gente fez em Brasília, o COFITO apresentou a ferramenta para os presidentes, né? E os presidentes puderam levar ou a Comissão de Saúde Funcional ou algum representante, para que a gente desse uma ensaiada de como apresentar isso, né? E depois dessa apresentação, a ferramenta ainda foi lapidada. E é o que o Dr. Roberto fala, da importância nossa de entender o que é a consulta fisioterapêutica. Eu lembro exatamente dessa reunião, quando o Dr. Roberto falou desse assunto, né? Ele delegou essa tarefa para a comissão, ele falou assim, olha, na resolução de procedimentos honorários, o nosso primeiro procedimento reconhecido pelo Conselho Federal estão as consultas. Então, a gente tem a consulta ambulatorial, home care e hospitalar. Mas o que mais a gente pode trazer de ferramenta para essa consulta, né? E foi um desafio muito grande a gente entender que a gente precisa que a consulta ela é a base fundamental de todo o resto da fisioterapia, né? É nela que a gente vai traçar nosso plano de tratamento, a gente vai ter uma noção do prognóstico desse paciente e vai acompanhar a evolução dele. Então, é durante a consulta que a gente utiliza os métodos de investigação semiológica voltado para elaborar e estabelecer os diagnósticos, prognósticos, com o propósito de conduzir nossas prescrições e as nossas condutas que são inerentes ao fisioterapeuta, né? Mas o que é a classificação? A classificação ela constitui de uma lista de termos e códigos identificados dos diagnósticos fisioterapêuticos. Então, ela está listada e codificada de todos os nossos diagnósticos. E ela tem como função principal designar, descrever e codificar os termos baseados no modelo biopsicossocial e funcional de saúde. E ele é um guia, né? Ele é um guia para a elaboração de um modelo de consulta fisioterapêutica com base na análise semiológica sobre a ótica da fisioterapia, no que tange às deficiências cinético-funcionais, com os fins de padronizar as designações, descrições e codificação. O que a gente mais precisa dentro da fisioterapia é falar a mesma língua. E essa ferramenta ela é tão linda que a gente consegue utilizar ela de várias formas. Então, a gente consegue quantificar e qualificar essa deficiência cinético-funcional.
Então, a gente consegue usar para indicadores de qualidade, para tempos de sessão, para que nível esse paciente está chegando para mim, se ele está chegando tarde, se ele está chegando antes da hora, eu consigo, dentro de um prontuário desse paciente, fazer todo um levantamento de indicadores e resolutividade do que eu estou planejando para ele. E eu consigo mensurar se ele já melhorou o quadro de dor ou se é a amplitude de movimento, aonde eu preciso focar para que eu tenha um resultado mais rápido possível, mais coerente possível. Então, eu vou falar da parte 1, que é a hora que ele fala das deficiências cinético-funcional, tá? E aí a gente vai falar de função e estrutura. Então, no capítulo 1, ele vai lidar exclusivamente com a saúde cinético-funcional. É aquele paciente sem alteração de função e estrutura do corpo, que é o que a gente vai fazer da CBDF-S, que é em saúde. Quando eu vou usar isso? Eu vou usar isso para aquele paciente que não tem queixa, porque a fisioterapia ela também é reconhecida como uma promoção e prevenção. Então, aquele paciente meu que chega para o Pilates, aquele paciente que quer fazer um treino funcional, aquele paciente que quer fazer uma terapia manual, mas ele não tem uma queixa efetiva, né? Ele quer fazer uma prevenção, uma promoção. E a gente tem, dos capítulos 2 ao 11, as deficiências cinéticas funcionais, que a gente pode encontrar alteração de função e ou de estrutura, que é CBDF-D. E esses são os capítulos, tá? Então, a gente tem... Meu negócio está tampando aqui. Então, a gente tem o capítulo 1, que é saúde. A gente tem a deficiência cinética funcional. A gente vai ter a neuroperiférica, a neurocentral, a músculo-esquelética, a cinético-funcional respiratória, a cardiovascular, a tegumentar, a urinária, a genital, a digestória e a metabólica, tá? Então, das deficiências, a gente tem neuroperiférica, central, musculoesquelética, respiratória, cardiovascular, tegumentar, urinária, genital, digestória e metabólico, e a gente também tem o espelho disso em saúde com risco nas deficiências. Então, na hora que a gente for mexer na ferramenta, eu coloquei no chat, eu coloquei o link da ferramenta, para quem quiser. Eu já acho que tem que salvar lá na área de trabalho e vocês vão aprender a usar brincando com ela mesmo. E aí, qual que é a estrutura da codificação? Eu peguei um exemplo aqui dos elementos que compõem uma estrutura básica do diagnóstico fisioterapêutico, que estão descritos em um código composto por 6 subcódigos. Caracterizadores das condições de saúde cinético-funcional em saúde, ou deficiência cinético-funcional em deficiência. Então, é mais ou menos essa estrutura, tá? Então, a gente tem o sistema orgânico, que são 2 dígitos, ele é preponderante no status funcional, tem o status estrutural, as deficiências da função do corpo, que é o código 3, 4, 5 e 6, que é um dígito cada um, e os segmentos ou estruturas do corpo. Vocês vão entender melhor aqui. Então, a gente tem no sistema nervoso central periférico, no sistema nervoso periférico central, músculo-esquelético e tegumentar, eles são divididos em 3 subblocos. Então, a gente tem o bloco A, o bloco B e o bloco C. Já nos sistemas cardiovascular, respiratório, urinário, genital, digestório, eles são 2 blocos só. Então, a gente tem o A e o B. E o sistema metabólico são divididos em 3 blocos também, mas com codificações diferentes, tá? A ferramenta, eu falo que, graças a Deus, né, eu sempre brinco que Deus inventou o TI. O que a gente precisa entender é o seguinte: dentro do prontuário do paciente, para que eu consiga quantificar e qualificar o dado clínico desse paciente, eu preciso usar questionários ou recursos que são validados, tá? Porque caso eu tenha que fazer um relatório, eu falo assim, olha, mas baseado em que você acha que essa movimentação, essa limitação de movimento está leve? E eu preciso descrever como que eu achei aquilo. Baseado em que você acha que tem edemas? Baseado em que você acha que é esse grau de dor? Então, a gente precisa voltar e saber montar um prontuário muito coeso, porque é exatamente o que o Dr. Roberto Cepeda falou. A ferramenta não dá o diagnóstico, né? Ela não substitui o fisioterapeuta. A cabeça pensante do uso da ferramenta para um diagnóstico fisioterapêutico somos nós. Então, se você for apertando aleatoriamente, ela vai te dar um diagnóstico, mas ela não vai ter coerência com o que a evidência científica traz, tá?
E aí eu coloquei para vocês no chat, eu coloquei o link, quem quiser baixar pelo QR Code, porque agora eu vou chamar os colegas nossos da Comissão de Saúde Funcional para a gente usar a ferramenta, tá? E vocês terem, não sei se vocês estão baixando, e vocês conseguirem entender fazendo uso da ferramenta na prática, tá? Ela é muito simples, a gente esboçou acho que 4 casos clínicos que vai ensinar como que a gente vai... deixa eu voltar aqui para as meninas, espera aí. Vou deixar aqui. Que vai voltar para vocês entender o preenchimento disso. A gente vale lembrar que o sistema ele não salva, né? Então, a partir do momento que a gente gerou o código, a gente copia e cola ou gera o PDF lá do lado direito, em cima na ferramenta. Você tem como gerar o PDF, mas ele não salva dados e ele não salva os diagnósticos que vocês estão fazendo. Então, a gente tem que estar atento para que a ferramenta nem for o print no celular para a gente transcrever isso para o prontuário, tá? Ou copiar e colar no prontuário eletrônico. Todo mundo conseguiu aí? Então, eu vou... Andrei, você quer... Vou apresentar essa nossa Comissão de Saúde Funcional do CREFIT 4, né? A gente está traçando junto desde que a gente não sabia certo a data da publicação dela, mas desde que a gente apresentou para o Conselho Federal, a gente reuniu, eu passei para eles e dei acesso. É uma comissão que montou um projeto de implementação em Minas Gerais muito legal, né? Que a gente vai envolver as instituições de ensino, a gente vai deixar gravado no site do CREFIT aulas para que a gente consiga usar isso. Eu também estou sabendo, já vou fazer o spoiler, que o COFIT também vai soltar um material de aula gravada para que todo mundo consiga fazer uso da ferramenta. Então, não vai faltar oportunidade da gente aprender junto. Mas uma dica que eu dou para vocês, que é o que eu sempre falo para quem me pergunta, brinca com dado clínico, sabe? Chega lá, preenche, usando que a gente vai entender, não dando certo que a gente vai abraçar isso. O que eu preciso deixar para vocês é que é uma ferramenta do fisioterapeuta. Essa é a nossa identidade profissional. Esse diagnóstico cinético funcional é nosso. E a partir do momento que vocês forem vendo a descrição tanto da codificação quanto dos termos, vocês vão ver que isso é extremamente fisioterapêutico e é incontestável. E para que isso seja uma realidade, todos nós devemos abraçar a CBDF, tá? Então, nós temos o Andrei, a doutora Janaíne, que não pôde estar hoje conosco, e a doutora Raquel, que a gente esboçou o uso da ferramenta para que vocês entendam melhor como que como que vai ser utilizado. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou ouvindo. Ótimo. Tive no início um probleminha aqui com o áudio, mas já foi sanado. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os colegas que estão presentes aqui hoje, dar os parabéns, né, a vocês, pelo dia do fisioterapeuta, cumprimentar o presidente do COFIT, o Dr. Roberto Matar Cepeda, o presidente do prefeito, o Dr. Anderson Luiz Coelho, doutora Flávia Márcia Cipriani, doutora Raquel Ana, minha companheira de Comissão de Saúde Funcional. Nós já estamos a longa data, né, trabalhando com a questão da saúde funcional, do diagnóstico cinético funcional aqui em Minas. A gente já rodou o estado algumas vezes, né, trabalhando com a CIF. E nesse ponto já eu gostaria de deixar bastante claro, pessoal, que o diagnóstico fisioterapêutico, a classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico, ela não substitui a CIF, ela não foi feita para isso. Inclusive, ela é totalmente baseada na CIF. E para a gente trabalhar bem com a classificação brasileira, é importante que a gente conheça a CIF e, principalmente, conheça o modelo biopsicossocial que fundamenta o uso da CIF. Eu queria dar as boas-vindas a todos, dizer que o que vocês vão ver a partir de agora é um sistema altamente intuitivo, muito bacana, que nossos colegas prepararam com muito carinho para a gente.
é muito fácil de utilizar. Eu acredito que, independente da sua área de atuação, se você é da neurofuncional, se você é da música esquelética, cardiorrespiratória, você vai ter muita facilidade para usar o instrumento, é muito intuitivo, é muito didático, então vocês estão de parabéns, Flávia, Cepeda, demais envolvidos, né, na criação da ferramenta. Como a doutora Flávia disse, é embrionário o que nós temos aqui para mostrar para vocês, mas foi feito com muito carinho. E a colaboração de vocês, as críticas, as sugestões, elas são sempre muito bem-vindas para a gente poder aprimorar e lá na frente, realmente, a gente ter esse instrumento, que é um presente, né, de Dia do Fisioterapeuta, a gente ter esse instrumento aí para reafirmar a nossa identidade profissional, a nossa identidade fisioterapeuta. Eu vou passar a palavra um pouquinho para a doutora Raquel, companheira, né, de Comissão de Saúde Funcional. Fique à vontade, Raquel. Boa noite a todos. Bom, a gente vai apresentar aqui hoje alguns exemplos de utilização da ferramenta, da classificação, né? Vai ser mais intuitivo, mais prático essa segunda parte, né, da noite, e a gente pode, em algum momento, retirar as dúvidas, né, Andrei e Flávia, mas no final da apresentação a gente vai dar alguns exemplos de como que com alguns casos clínicos, como que a gente faria uma classificação de um indivíduo, e aí, ao longo da noite, a gente vai tirando algumas dúvidas de vocês, tá? Andrei, você quer que comece lendo o primeiro caso clínico para a gente poder... Eu vou projetar minha tela. Pessoal, que está nos acompanhando, eu vou projetar minha tela na Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos. Eu peço a todos que puderem, quem não estiver utilizando o celular, né, estiver com uma tela de computador aí que fique mais fácil de manejar isso, tente entrar também, né, no link que os meninos colocaram aqui no chat para vocês, cbdf.cofito.gov.br. Então, se vocês entrarem, vocês vão visualizar uma tela como a minha. Só um segundinho. Estão conseguindo visualizar? Só um minuto, Andrei. Isso. Conseguimos. Conseguiram? Eu estou vendo. Minimizar. Ok. Então, turma, a partir do momento que eu clicar aqui nessa tela, ela vai me direcionar para o sistema onde eu vou escolher a minha área de atuação, ou a área daquele paciente, né? Com quem muitos profissionais, muitos colegas vão trabalhar com fisioterapia geral, recebem pacientes de diversas áreas, e a nossa classificação ela permite, inclusive, gerar códigos, gerar diagnósticos em associação, não necessariamente numa área restrita. Tá bom? Nós vamos, inclusive, mostrar alguns exemplos agora. Eu vou clicar, né, no logo da CBDF, e a próxima página que aparece está escrito Sistema Orgânico. Então, eu vou pedir à colega Raquel que ela leia, por favor, o caso clínico. Enquanto ela lê o caso clínico, eu vou alimentar essa plataforma gerando um diagnóstico ao final. Fica à vontade, Raquel. Então, vamos lá, gente. Então, são vários exemplos de casos clínicos, né? Na verdade, nós trouxemos 4, né? Vou começar aqui primeiro com o caso clínico do Lucas. Ele tem 17 anos, é estudante, é candidato a uma vaga nas Forças Armadas do Brasil e buscou a ajuda de um fisioterapeuta para se preparar para o exame físico que seria submetido caso fosse aprovado na prova teórica. O fisioterapeuta indicou, então, o método Pilates para o estudante, a fim de prevenir lesões e promover a saúde do paciente. Na anamnese, o paciente negou sentir qualquer dor ou desconforto, também negou o uso de medicamentos e procedimentos cirúrgicos. Raquel. Eu vou colocar aqui para eles, aqui o S, sempre que a gente começar com S, né, refere-se à saúde. Então, aqui no caso, a saúde cinético-funcional, sem alterações de estrutura e função do corpo. Ok? Então, pode continuar, Raquel. Acho que seria interessante pontuar que é um paciente, é uma pessoa ígida, né, que não teve nenhum tipo de disfunção prévia, então aqui a gente está considerando
o indivíduo, o S, o indivíduo que não tem alguma questão de estrutura já determinada. Isso. Então, vamos lá. À vontade. Vou continuar aqui. Na anamnese, o paciente negou sentir qualquer dor ou desconforto. Também negou o uso de medicamentos e procedimentos cirúrgicos prévios. Durante o exame físico, o fisioterapeuta utilizou-se de instrumentos validados para avaliação da dor, da força muscular e amplitude de movimento articular. E em nenhum dos testes realizados identificou-se qualquer tipo de alteração. Então, o Andrei está aí preenchendo com relação à dor, à força e à mobilidade articular, nenhum tipo de alteração. Isso. Dada a importância do processo seletivo para o paciente, o fisioterapeuta o encaminhou para um colega especialista profissional em fisioterapia cardiovascular. Ok. Raquel, vou te pedir um segundinho para pontuar aqui com os colegas, né? Que na parte musculoesquelética, né, a gente pode falar que o corpo não aplicado, avaliação do segmento, aqui não foi afetada nenhuma. Eu vou gerar aqui o primeiro diagnóstico fisioterapêutico, cinético funcional. Esse paciente, como você mesma disse, é um paciente rígido, sem queixas, que procurou um serviço de fisioterapia a fim de prevenir e promover a sua saúde física e funcional. Assim como reza, né, na lei que criou a fisioterapia, no Decreto-Lei de 1969, né, nós não só trabalhamos com reabilitação, mas também prevenimos e promovemos. Então, vou clicar aqui no enviar, porque eu sei, né, Raquel, que depois vai vir uma parte cardiorrespiratória para esse paciente, não é isso? Sim. Então, vamos gerar aqui a parte musculoesquelética, eu clico em enviar, está pronto aqui, pessoal, ninguém precisou criar esse código aqui, ó, decodificando. O sistema fez para você. Então, ele me descreveu o paciente saúde cinético-funcional, sem alterações de estrutura e função do corpo, músculo-esquelético, sem risco de deficiência cinético-funcional músculo-esquelética, sem risco para dor, sem risco de alteração de força, sem risco de alteração de mobilidade articular e não aplicável à avaliação de segmento. Como eu sei que tem mais questões nesse paciente para a gente trabalhar, eu vou pedir para adicionar. Então, lá em cima, eu tenho a mesma tela que a gente começou, só que agora eu posso mudar. Pode continuar, por favor, que eu vou mudar. Ok. Então, agora começamos com a questão cardiovascular, né? Mudando aí, Andrei. Sim. Então, o sistema orgânico. Sistema orgânico, então, aí, no novamente, caso, pode começar a ler o caso. Novamente, uma bateria de testes foi realizada. A avaliação dos sinais vitais, os testes de esforço e os exames complementares não identificaram qualquer tipo de risco e ou disfunção. Então, a gente vai colocar esse paciente todo sem alteração, né, no risco, sem alteração da capacidade aeróbica, sem alteração da função dos vasos. Ele passou por uma bateria de teste e nada foi encontrado de alterações. Então, a gente vai zerar toda a etapa. É um paciente realmente rígido, que pode aparecer qualquer dia na sua clínica, né, de pilates, pode aparecer, como a doutora Flávia disse, para fazer um atendimento de terapia manual, simplesmente porque ele se sente bem, ele sente necessidade de ser atendido, ele gosta de fazer essa rotina de tratamento. Então, novamente, agora nós temos um outro diagnóstico, só que relacionado à questão cardiovascular. Como esse paciente aí, ele é saudável, né? Então nós estamos dizendo que ele é um paciente de saúde cinética funcional, sem alterações de estrutura e função do corpo, em relação à questão cardiovascular, sem risco de deficiência cinética funcional cardiovascular, sem risco de alteração de capacidade aeróbica, sem risco de alteração da função dos vasos, sem risco de fatigabilidade, sem risco de alteração da frequência cardíaca. Então, como a doutora Flávia disse, nós vamos copiar e colar isso aqui no prontuário do paciente. Eu tenho o código alfanumérico da CBDF e eu tenho a descrição dessa situação, da situação que o indivíduo estava no momento da avaliação. Como você avaliou,
se você utilizou instrumentos validados, instrumentos já testados, melhor. Se você avaliou de maneira subjetiva, você está trazendo para cá um dado subjetivo. Mas aí o problema não está na CBDF, e sim na forma de se avaliar. Tá bom, pessoal? Se quem tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, faremos questão de responder cada uma das dúvidas. Então, esse paciente ele ficou com 2 códigos, o S05.00.0000 e o S03.00.00009. Uma questão músculo-esquelética e uma questão cardiovascular foram tratadas aqui. Doutora Raquel, se você quiser passar para o próximo. Sim, eu vi agora Andrei, que eu invertia. Deixa eu só, volta lá em cima. Quando a gente vê, ó, do lado direito, tem a lupinha, não baixa, sobe tudo. Buscar por número de CBDF, vamos supor que eu mandei para o Andrei uma paciente e eu pego esse código e jogo lá, que às vezes eu quero só mandar um código para ele. Eu consigo, ou eu quero mandar isso para alguém da equipe multi. E aí eu coloco lá qual é o código e vai aparecer para mim a descrição da classificação. Fazer Flávia, para a gente mostrar como funciona. Pega esse que você fez, eu não salvei. Deixa eu ver se eu salvei. Vamos alimentando aqui, ó. Vamos alimentando aqui. Quer ver, ó? Coloca aí o código. D08. Não, ó, você coloca S03. É uma deficiência... Põe S03. Você quer repetir o mesmo? Vamos colocar um novo aqui, ó. Não, porque daí vai aparecer exatamente do jeito que você fez, entendeu? Então vamos lá. Então S0300 00009. Lembrando que aqui a gente poderia colocar qualquer tipo né, de código, ele vai trazer o significado para você. Você não precisa recorrer às nossas 1.700 páginas, né, da resolução, aos anexos. Aí tá vendo? Se vamos supor, esse paciente vai fazer um Pilates comigo, e eu vou fazer um relatório com o fisioterapeuta, ele mudou de cidade, falou assim, tem alguém lá em Varginha que pode atender? Ele vem para mim, eu posso mandar o código da avaliação no relatório, o fisioterapeuta consegue acessar e ter noção do que é buscar pelo código, né? Pelo número da CBDF. Então, ela também consegue fazer isso. Muito bom. Podemos tentar um novo caso clínico, então? Podemos, sim. Então, começar de novo, né? Então, a gente está falando agora da Norma, 68 anos, é uma costureira aposentada, procurou o serviço de fisioterapia por estar sentindo dores de elevada intensidade na coluna cervical há mais de 6 meses. Vamos lá. Sistema orgânico, novamente, músculo esquelético, só que agora, em vez de usar o S de saudar ou de saúde, nós vamos usar o D de deficiência. Vamos lá, D03, deficiência cinética funcional músculo esquelético. O status. Qual o tempo de lesão, doutora Raquel? Foram, deixa eu abrir aqui. Está sentindo dor há mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Então, nós vamos pôr aqui com lesão crônica de estrutura. Pode seguir, por favor. Vou continuar. A dor sentindo dor, mas vou continuar porque você colocou uma graduação aqui. Ao realizar a goniometria, durante o exame físico, o fisioterapeuta identificou, por meio da escala visual analógica, que a dor referida pela paciente era de 8 pontos em 10. Uma dor grave. Aqui o 3 é dor grave, né? O 3, se vocês lembrarem lá na CIF, também se refere a grave, né? Uma graduação de 50% a 95% de problema. Então, aqui está bem linkado à CIF, tá bom? O 4 seria de 96% a 100%. Então, a gente vai colocar essa paciente como dor grave. Ok? Então, em seguida, ao realizar a goniometria, observou-se que a flexão e a extensão da coluna cervical estavam gravemente comprometidas, já que em ambas as mensurações a amplitude de movimento não ultrapassou 10 graus. Então, vamos de novo, grave redução da mobilidade articular. Grave, né? Muito bem. Em seguida, a força dos músculos escalenos foi mensurada pelo teste de força e função muscular,
e atingiu apenas 3 pontos em uma escala de 0 a 5. A paciente foi questionada sobre a ocorrência de possíveis sintomas neurológicos concomitantes à dor cervical. Só um segundinho. Então, aqui ela atingiu grau 3 em 5 possíveis, né? A gente pode considerar aqui uma redução moderada ou grave da força, né? Aí a gente vai se basear no instrumento. Vou colocar aqui como uma redução grave também. E aí, o segmento, doutora Raquel, afetando a coluna cervical, não é isso? Coluna cervical. Afetando a coluna. Não, aí foi os músculos. Isso, sim, tá certo. Sim. Aí me perguntando qual a área afetada da coluna, né? Vamos pôr aqui a cervical, ok? E vou gerar o primeiro código dessa paciente. Uma coisa que é muito interessante nesse instrumento, que eu gostei muito quando eu te passei essa primeira vez, é que ele serve como um roteiro para a sua avaliação fisioterapêutica. Pelo menos os pontos mais importantes que deveriam ser considerados, eles estão listados aqui. Então, nos ajuda, inclusive, nisso, né? Vou passar aqui, geramos um primeiro código, que ficou D03.02.3.3.3.1. Deficiência cinética funcional musculoesquelética com lesão crônica de estrutura, grave dor, grave redução da mobilidade articular, grave redução de força, afetando a coluna cervical. Não acabou, né, Raquel? Tem mais uns probleminhas essa nossa paciente, né? Então, neste momento, relatou que esporadicamente sente dormência e formigamento no membro superior direito, principalmente na região palmar e lateral da mão. Então, nós temos uma categoria aqui relacionada à questão neuroperiférica, né, que é o 01. Cinética funcional. Nós estamos tampando aqui, só um minutinho que eu vou baixar a barra de compartilhamento. Não está conseguindo pegar. Então, aqui a deficiência cinética funcional neuroperiférica. Ok. O status, eutônica ou hipotônica, menciona alguma coisa no caso clínico? Deixa eu ver aqui. Não, nós vamos falar direto sobre os testes sensoriais. Ok. O paciente eutônica, quando você quiser, pode os testes Posso continuar, né? Os testes sensoriais demonstraram que a sensibilidade tátil superficial, principalmente o tato leve, a grafestesia e a barognosia e a estereognosia estavam levemente comprometidas na região inervada pelo nervo mediano. Testes para... Pode falar. Sim. Só mencionar aqui que a gente já havia mencionado que a força, né, estava gravemente comprometida na primeira classificação. Nas funções sensoriais, ela tem alteração, né? Então, a gente tem aqui funções sensoriais alteradas e qualificador de funções sensoriais. Sensibilidade tátil e proprioceptiva. Não é isso, doutor? Você mencionou? Ela está reduzida. Sensibilidade tátil superficial, principalmente o tato leve, a grafestesia, a barognesia. Ok, então sensibilidade tátil e proprioceptiva, você mencionou também propriocepção e sinestesia, não é isso? Alteração? Ok. Sim, sinestesia e propriocepção. Ok. E qual segmento? Foi no membro superior? Na região inervada pelo nervo mediano. Membro superior. Direito, né? Compressão direito. Do lado direito. Afetando o segmento, afetando membros, aqui no caso, e qual área? São membros superiores. Vamos enviar, e aí nós tiramos uma fotografia do caso cinético funcional dessa nossa paciente. Olha, a deficiência cinética funcional neuroperiférica, ela está eutônica com função autonômica não especificada, grave redução de força, funções sensoriais alteradas, sensibilidade tátil e proprioceptiva reduzida, afetando os membros. Juntamente com isso, ela tem uma deficiência cinética funcional musculoesquelética com lesão crônica de estrutura, grave dor, grave redução da mobilidade articular, grave redução de força, afetando a coluna cervical. Essa seria... qual o nome da nossa paciente, Lúcia? Norma. Norma. Então, essa seria a nossa dona Norma, costureira.
né, com uma questão musculoesquelética e neurofuncional. Bom, agora a gente tem a paciente que a Flávia vai apresentar, que vai codificar. Espera aí que eu fechei minha apresentação. Tá bom. Se você quiser, eu leio e você coloca. Pode deixar na classificação que eu leio para você. Estou com ela aqui na mão. Ok, estou à disposição já. Posso ler, Flávia? Pode. Pode fazer, Andrei. Peraí. Você está me ouvindo? Pode Estou te fazer. ouvindo bem. Eu faço Então, paciente do sexo feminino, de 17 anos, que apresentava casos de prognatismo e talvez seja melhor a Flávia ler, né? Que é a área dela. Quer ler, Flávia? Eu leio aqui, você vai preenchendo. Tá bom. É que eu estava no chat aqui respondendo, não prestei atenção. Ó, paciente do sexo feminino, de 17 anos, que apresentava um caso de prognatismo e laterognatismo mandibular. Teve como diagnóstico classe 3, com indicação de cirurgia ortognática na ortodontia. Em consulta ao fisioterapeuta, 2 dias após a cirurgia ortognática, foi observado que ela tinha um edema facial considerável, queixa e dificuldade de abrir a boca, trismo, foi mensurado em paquimetria de 4 centímetros. Onde você está, Andrei? Vamos lá. Então, em relação à dor... Vamos lá na músculo esquelética. Sim, na músculo esquelética já preenchi. Lesão aguda da estrutura, que são 2 dias de pós-operatório. São 2 dias de pós-operatório. Né? A estrutura com lesão de estrutura, né? Porque ela fez uma cirurgia. Isso, dor. Agora teve dor. Qual tipo? Dor leve, escala visual analógica foi 2, e ainda faz uso de medicação. E está em fase de alimentação líquida. Em relação à mobilidade articular, ela teve uma diminuição, não é isso? Não foi avaliado. De 4 centímetros. Foi uma... amplitude de movimento, está de 4 centímetros, foi moderada. Uma leve redução da mobilidade ou moderada, doutora? Moderada. Ela está em 2 dias de pós-operatório. Ela não teve alteração... Então, isso vai na músculo esquelético. A força muscular não foi mensurada. Não foi mensurada, então vou pôr não especificada. Não. A gente mediu isso. Quando a gente não mede, a gente deixa como não especificada. Força não especificada, segmento. Afetando a cabeça. Isso. Afetando a cabeça. Área ou segmento afetada. Articulação temporomandibular. E enviar. Isso. A gente contou o caso dessa nossa paciente, deficiência cinética funcional musculoesquelética, com lesão aguda da estrutura, leve dor, moderada redução de mobilidade articular, força não especificada, afetando cabeça, mais especificamente a articulação temporomandibular. O CBDF dela ficou D03.01.1.2.8.0. E aí, Andrei, ainda foi observado em avaliação que ela tem uma alteração, ela tem uma parestesia, tá? Então, acho que... Neuroperiférica de novo? Neuroperiférica. Neuroperiférica. Com alteração eutônica, né? Eutônica, ela não tem alteração. Bônus, né? Função autonômica preservada. Preservada. E a força da paciente, a gente já tinha dito que a gente não tinha medido, né? A questão está pós-operatório. Clinicamente não nos favorecia medir. Né? Funções sensoriais, você disse que ela tem uma alteração, né? Ela tem uma parestesia em terço inferior. Parestesia. Então, o qualificador aqui, sensibilidade tátil e proprioceptiva reduzida, então diminuição da sensibilidade tátil. E aí, em qual segmento? A gente vai colocar cabeça, mais especificamente um terço inferior, não é isso, doutor? Terço inferior, Terço inferior da face. Então, no terço inferior da face. Então, nós completamos o caso dessa paciente, 17 anos, que chegou para a gente com alterações temporomandibulares. Então, deficiência cinética funcional, neuroperiférica, eutônica,
função autonômica preservada, força não especificada, funções sensoriais alteradas, sensibilidade tátil proprioceptiva reduzida, afetando a cabeça, mais especificamente o terço inferior da face. O código gerado foi D01.00.0.8.4.0. Isso, doutora? Exatamente. Ok. Raquel, nós temos mais um último caso clínico, né? Você quer preencher esse PDF ou você quer ler o mesmo preenche? Pode preencher, André, vai ser tranquilo. Posso continuar? Acho que depois a Flávia pode interessante. tirar dúvidas sobre atividade e participação aí, né, do pessoal. Deixa eu ler aqui o último caso, viu, gente? Deixa eu só fazer uma observação que é interessante aqui, Raquel. É o seguinte, depois que a gente terminou um determinado paciente, nós temos a opção aqui, né, de gerar, copiar esse resultado e colar em algum lugar, mas normalmente a gente vai querer fazer um outro paciente, é só a gente clicar aqui, ó, na logomarca aqui da CBDF. Então, clicou na logo, ele volta para o início. Clicou novamente, está pronto para trabalhar. Bom, então, o último paciente, né, é Mauro, 67 anos, advogado, com diagnóstico clínico de doença de Parkinson há 4 anos, em uso de... Neurocentral agora, né? Pode começar. Neurocentral. Buscar aqui, tem uma barrinha minha que ela fica me tampando aqui, que eu estou compartilhando. Em uso de um comprimido de Prolopa 3 vezes ao dia, nega o uso de outras medicações. Procurou a fisioterapia, pois percebeu redução do tamanho dos passos, chegando a tropeçar quando anda em superfícies irregulares. Eu vou passar para frente, porque esses primeiros aí eu preciso te dar algumas informações, tá? Sim. Ao exame físico, foi possível observar uma rigidez leve em membros inferiores e moderada em região axial. Em questão de tônus, a gente poderia classificar ele de hipertônico. Que modo? Ele é hipertônico plástico. Ok. Hipertônico plástico. Em relação às funções mentais, tem algo escrito? Vou continuar. Apresentou boa cognição ao teste MoCA, com score de 28 em 30. Ok. Então, a gente pode deixar sem alterações as funções mentais? Sim. Ok. Durante a análise de Marshall, foi possível identificar aumento da cadência. Sim. Ele teve aumento da cadência, mas redução do tamanho do passo, não é isso? Não especifica. Isso, com redução do tamanho do passo. Então, a gente tem uma leve redução no controle de movimento. Isso. Leve redução no controle de movimento. Em relação ao controle de movimento, alteração de amplitude de coordenação, controle postural ou equilíbrio. De coordenação, ótimo. Em relação à força. A força dos músculos dos membros inferiores foi avaliada através do teste do esfigmomanômetro modificado, apresentando, em média, 60% a 70% do predito para idade e sexo. Uma grave redução. Ou moderada, né? Moderado, né? 60% a 70% do normal, né? Isso. Ok. E não tem um prejuízo de 60% a 70%. Né? Ele está mantendo. Ok. Em relação ao segmento, que a gente vai falar, está afetando todo o corpo, só um hemicorpo, tronco. Desculpa, membros? Afetando membros. E aí, mais especificamente. Dificuldade nas 2 pernas. Ou mais para membros inferiores. Ok. E aí a gente gera o primeiro código dele, que é o D02.03.0.1.2.3. Deficiência cinético-funcional neurocentral, hipertônica plástica, sem alterações das funções mentais, leve redução no controle de movimento, alteração na coordenação motora, moderada redução de força, afetando membros inferiores. Ótimo. Mas não acaba aí, né? Então, ele relata dificuldade, principalmente quando anda longas distâncias e fadiga moderada aos esforços. Apresentou. Então, nós vamos para deficiência na função cardiovascular.
cardiovascular, ok. O status com alteração de estrutura, sem alteração de estrutura, alteração. Com a capacidade aeróbica. Então, ele apresentou moderada redução na capacidade de marcha pelo teste de caminhada de 6 minutos, porém a gente não tem o METS, então nós vamos colocar não especificado. Não especificado, ok. Função dos vasos. Bom, não tem alteração nos vasos. Sem alteração. Na verdade, não teve avaliação disso. Pode colocar não. A gente pode deixar o 8 ou deixar o 0, né? Se você tiver observado, mesmo que de forma subjetiva, né? Sim. Mas se a gente não conseguiu mensurar isso, a gente deixa o 8, que é o não especificado. Ok. Ele fadiga, né? Você havia dito. Moderada. Fadiga moderada. Teve alteração de frequência cardíaca? Sim. No teste de caminhada de 6 minutos, apresentou dificuldade nos momentos do giro e chegou a 85 da frequência cardíaca máxima durante o teste, que é uma frequência cardíaca além da que ele deveria chegar. Alteração da frequência cardíaca e no início eu falei que ele nega outras medicações fora a levodopa. Ele está usando, então, o qualificador da frequência cardíaca. Parece que deu alguma alteraçãozinha aqui. Olha, você vê, quando eu clico no qualificador da frequência cardíaca, está duplo, sem medicação. Sem medicação. Entendeu? Mas está errado aqui, ó, que é algum probleminha. Está errado? TI. O qualificador da frequência cardíaca deveria ser leve, moderado, grave ou completo, né? Olha, a gente identificou um probleminha, por isso que é bom a gente usar, porque aqui está perguntando, a resposta está diferente da pergunta. Ele está sem medicação? Está sem medicação, você pode colocar, porque aí pode, pelo menos fica uma informação que foi dada. E aí gerou mais um código, né, para esse paciente, deficiência cinética funcional cardiovascular, com alteração de estrutura, não especificada, funções dos vasos não especificada, moderada fadiga, com alteração da frequência cardíaca e sem uso de medicação. Esses eram os 4 casos, né, que a gente gostaria de mostrar para vocês, para apresentar a possibilidade de usar a CBDF como guia da sua avaliação, do seu exame, né, e também para alimentar o seu sistema, o que vai permitir melhores negociações com os planos de saúde, o que vai permitir, né, dados mais robustos para você lidar com colegas ou com pacientes, comparação entre serviços, né, Raquel? Então, acho que seria interessante a gente responder uma pergunta que foi bem comum aí no chat, que foi se ocorrerá o uso também da classificação para codificar a atividade de participação. E a doutora Flávia já disse que um capítulo 2 já está sendo produzido para que a gente consiga fazer a codificação de atividade de participação. Então, esse é um processo, né? Acho que a Flávia pode explicar um pouquinho melhor, né, Flávia? Mas foi uma dúvida bem geral e muita gente pode não ter visto a resposta no chat. Eu, por exemplo. Foi muito rápido o chat aqui, mas eu estava tentando acompanhar. Essa primeira parte, essa primeira construção, agora que a gente já pegou o fio da meada, né, a gente fez pensando exclusivamente no diagnóstico cinético funcional, né? Mas para que a gente feche isso com uma visão mais biopsicossocial, a gente entendeu que é necessário ampliar. Então, já tem uma turma da comissão que vai ampliar isso, vão vir outros capítulos, e a própria resolução, quando publicada, ela foi falada que ela é viva, né? A gente vai adaptá-la, a gente vai ser utilizando a ferramenta que a gente vai ver algumas fragilidades, porque cada um tem uma possibilidade. Então, o COFIT já está trabalhando para o capítulo 2 de atividade de participação. Como a CIF, como a CID, né? A CID tem várias, né? 1, 2, 3, 10, aí vai tendo as atualizações, né? Então, acho que é um marco, né? Divisor de águas, né? Eu fui surpreendido positivamente e tenho certeza que, né, agora, igual o André falou, né? Quando a gente vai colocando os casos das mais diversas áreas, vai aparecendo as necessidades,
no próprio instrumento, né, que é direto no site do CREFITO, né, do COFITO, Conselho Federal, né, é uma plataforma, é um aplicativo web, né, então vai conseguindo fazer essa implementação e essa comunicação para eles irem implementando. O Dr. Rachid Gadbem coloca a pergunta sobre a implementação no SUS, né? Então falo enquanto até membro lá da Comissão de Assuntos Parlamentares do Conselho Federal, a gente estava esperando a publicação, isso foi balizado, né, entre o plenário do COFITO, entre os presidentes no início do ano, em março, depois a publicação se deu agora, no dia 5 de outubro, né? Então, agora é sentar e articular isso para que a gente possa colocar isso no Sistema Único de Saúde, nas plataformas. Isso vai dar a possibilidade para os gestores fazerem uma análise epidemiológica aí das condições de saúde do seu município, do seu estado, da região, né? Estabelecer políticas públicas, redimensionamento de equipes de fisioterapia. Então, acho que assim, vai dar muita possibilidade, sim. Doutor Anderson, eu estou dando uma olhadinha aqui no chat e a Elaine dos Santos, ela fez uma pergunta pertinente, né, que é como mais de um código é gerado. Isso não é uma regra, tá, Elaine? Pode ser que seu paciente, você acabe gerando mais de um código para ele, mas pode ser que na não minha área, também, gerontologia. Mas quando eu for enviá-lo ao profissional, tem que enviar todos? Sim, na realidade, a gente vê, por exemplo, o médico fazendo o diagnóstico e encaminhando com um único CID, mas ninguém tem um único CID. Assim como ninguém tem um único código da CIF alterado. A própria OMS, ela recomenda que você use de 3 até 18 categorias de 2 níveis quando você for utilizar a CIF. Então, pensa, 18 categorias para explicar a situação de um único paciente. Aqui a gente vai também trabalhar com mais de um código, né, da classificação brasileira, quando for necessário, caso o paciente realmente apresente mais de um código. Bom? Perfeito. Em relação aqui à atividade de participação, a doutora Flávia já elucidou, né? Raquel, eu recebi uma mensagem, porque assim, a gente está com transmissão ao vivo no YouTube, mas o chat do YouTube está fechado. E eu recebi aqui no meu WhatsApp, eu queria passar para você. Raquel, quando insiro as descrições para gerar o código, não tem opção de acometimento do corpo em geral, como tronco? Aí ela deu exemplo, torácica mais lombar, mais membros. Neste caso, teria que preencher um a um, gerando 3 códigos. Exemplo, paciente de Parkinson com rigidez global. Pois é, eu acho que o que a gente poderia fazer é seguir o princípio que a gente usava na CIF, que a gente usa na CIF, que quando tem mais de um segmento, ou a gente usa a categoria mais geral, né? Ou eu gero 2 códigos, né? Então, acho que a ideia vai depender da complexidade de como que tem um problema naquele paciente. Se é um problema que precisa ser relatado, né? Então, ele tem que ser colocado dentro de uma codificação com detalhes, senão ele pode ser mais generalizado, né, na resposta. Não sei se vocês concordam com isso, mas é a minha visão, assim, de como fazer com a codificação. Tem colocado, Raquel. Não tem colocado. Flávia, está fechado o seu áudio. Além do quadro de perda de equilíbrio, controle postural e presença de movimentos involuntários, tremor, para cada sinal um código. Mas aí isso é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Então, quanto mais informação tem sobre o caso, aquelas que são mais relevantes podem ser incluídas no código, né? Então, acho que na hora que o profissional estiver escolhendo quais são aquelas informações relevantes, ele vai selecionar quantos códigos ele vai querer criar, né? Então, acho que vai depender um pouco de cada paciente e a percepção do que precisa ser relatado naquela codificação, né? Então, eu não consigo nem te falar assim quantos que eu vou gerar, né? Então, acho que tem a ver com o seu paciente e a complexidade dele, se é necessário descrever com detalhes muitas informações, né?
gente vai utilizando, a gente vai tendo mais segurança, né? E aquela informação que não é tão específica para o nosso caso, a gente acaba relatando em prontuário ou num relatório e não desconsiderando ela, entendeu? A gente tem que pensar que o diagnóstico vai ser o resumo geral que é necessário passar sobre o paciente para aquele indivíduo num código que vai gerar indicadores e tal. Mas, com certeza, o caso clínico ele traz muito mais informação, né, num relatório que você vai fazer com um profissional do que a codificação. Então, é um instrumento para facilitar e gerar informação. O diagnóstico, porém, e não um relatório, né? Não um relatório com todos os detalhes do paciente. Eu acho que nesse ponto é até bom a gente resgatar ali o conceito do que é o diagnóstico, né? Na realidade, a gente agrupa sobre uma terminologia uma série de sinais e sintomas que vão descrever parcialmente a situação daquele paciente, mas os detalhes mesmo está no seu roteiro de avaliação, na sua ficha. Aquilo de mais importante foi trazido para um termo mais abrangente, como no caso, por exemplo, da fibromialgia. A gente não precisa mencionar que o paciente apresenta dor crônica generalizada, distúrbios de sono, dor acima e abaixo da linha da cintura, do lado direito e do lado esquerdo do corpo. A gente não precisa colocar isso no diagnóstico, né? A gente vai trazer como dor crônica generalizada e de forma a abreviar todo esse contexto. Exato. Flávia, eu acho que seria bom a Flávia responder. O pessoal está perguntando se os terapeutas ocupacionais podem utilizar a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos. Não. Porque ela foi embasada dentro da disfunção cinético-funcional da fisioterapia, mas a terapia ocupacional, eles já estão reunidos, estão muito avançados, porque a gente teve, as nossas terapeutas ocupacionais também colaboraram, eles estão criando deles o referencial de honorários e procedimentos, para, em cima disso, criar a classificação específica da terapia ocupacional, porque eles têm testes e avaliações diferentes do nosso, entendeu? Então, esta ferramenta é só para físio. Que, inclusive, assim, agora, ela fica aberta para todo mundo, porque o que o COFITO quer? Porque eu vi que alguém perguntou da inserção da codificação no SUS. Qual que é a intenção? A intenção é que a gente tenha uma fala única, né? E que ele seja inserido tanto no SUS quanto na saúde suplementar. Mas para que a gente faça o pleito de alguma coisa maior assim, a gente já teve até quem buscasse, a gente já teve município que buscou querendo fazer piloto, eu vi que teve colegas aí no chat que são da regulação, eu acho que eu tenho uma formação em auditoria, a gente que é da organização, né, da parte burocrática da assistência, enxerga com outros olhos essa ferramenta, não tenha dúvida. Mas o que o COFITO precisa? Que a gente tenha habilidade e que a gente saiba usar. Então, neste primeiro momento, o COFITO vai deixar essa ferramenta aberta. Na hora que a gente estiver usando, vai ter um momento que ele vai fechar essa ferramenta e vai ser de uso exclusivo da fisioterapia. E aí você vai ter login e senha. De qualquer forma, não vai ser salvo os dados, mas é para a gente conseguir ter uma noção de quem que está usando. Porque hoje, se eu falar para vocês que hoje 100 mil pessoas acessaram a nossa plataforma, a gente não sabe se isso foi feito só pelo fisioterapeuta, né? Então, a partir do momento que a gente fechar, a gente consegue rastrear a usabilidade disso e isso vai gerar dados para que o COFITO tenha os pleitos dele junto com a Comissão de Assuntos Parlamentares para que isso seja inserido nas políticas públicas, tanto na assistência quanto nas regulações. Mas primeiro a gente precisa usar, a gente precisa corrigir, a gente precisa ver se está faltando alguma coisa. E aí eu falo que assim, a gente quis apresentar a ferramenta, né? Na hora que eu vi que publicaram, eu falei com o Anderson, assim, nossa, Anderson, vamos fazer no dia do fisioterapeuta e tal. Peguei a turma da Comissão de Saúde Funcional de calça curta, porque a gente tinha feito um outro projeto, inclusive Janaíne não conseguiu participar, que foi uma pena. Hoje eu tive a grata surpresa da presença da Raquel, que também não ia ter conseguido. Mas eu falei para o André, a gente não pode perder isso, porque eu acho que a gente precisa entregar essa ferramenta de presente para que vocês comecem a utilizar mesmo, né? E tenha para onde a gente correr. Eu acho que a gente precisa crescer junto, o que vocês precisam entender que nós também estamos amadurecendo junto, que não é uma ferramenta que está fechada. Foram 3 anos, porque nesses 3 anos foi uma mudança de
de percepção, inclusive do que a gente queria. Inicialmente, a gente tinha feito por especialidade. A gente começou fazendo por especialidade. Na hora que a gente foi focar no que é a disfunção, uma amplitude de movimento aumentada ou diminuída, uma dor, um grau de dor, a parte de disfunção independe da área de atuação. A visão fisioterapêutica é muito ampla, né? A gente não consegue fragmentar nem em pedaços do corpo e nem por especialidades. Então, eu acho que isso traz também para nós uma clareza do macro, sabe? Da importância que a gente tem na reabilitação de uma disfunção cinético-funcional mesmo como um todo. E aí, o que é legal da ferramenta é que tem as especificidades de cada área de atuação, né? Então, eu vou ter que buscar. É igual quando eu recebi esse questionamento, Raquel, eu tentei responder em cima da músculo esquelético, porque é o que está fresco na minha cabeça. Aí eu entendi que a professora era da neuro. Eu falei, opa, deixa eu passar para a Raquel, porque são visões diferentes. A gente fez uma apresentação, eu acho que foi no Espírito Santo, para os coordenadores de curso, e a Cibele, que é da Brafim, apresentou o capítulo da neurofuncional, e eu achei legal porque ela fez um caso clínico, era um trauma. E eu de cara bati e falei, cara, isso é meu, né? Porque eu era da música esquelética, e aí eu fui fazendo no celular o caso clínico dela, só com a minha visão da traumatortopedia. E bateu exatamente o dela. Qual foi a diferença? Que o dela, a lesão nervosa periférica veio como diagnóstico principal e depois ela fez o músculo esquelético e foi exatamente igual. Então, eu achei muito legal. Sem querer, a gente testou a ferramenta com percepções diferentes, você entendeu? Foi muito bom. Foi muito bom. Dentro da sua fala, eu me lembrei de uma questão, né, discutida muito na CIF, que é a utilização de corsets, né, e que existe crítica, né, de muitos usuários da CIF, de muitas pessoas estudiosas da CIF, que não gostam dos corsets, justamente porque eles colocam a doença em primeiro lugar e depois listam aquelas categorias que, porventura, deveriam ser avaliadas no paciente. E a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapeutas, ela foge da doença, ela vai na área de atuação. Eu acho muito interessante nesse ponto, né? Não sei se isso foi pensado ou se aconteceu por acaso. Isso foi amadurecido, você entendeu? Porque na hora que, assim, eu fiquei com alguns capítulos, a gente se dividiu, né? Porque o negócio é gigante, ninguém fez tudo sozinho. Então, no que eu peguei, como eu fiz a músculo esquelética, se você for parar para pensar, a músculo esquelética é tudo. É absolutamente tudo, você entendeu? Então, na hora que eu fui fazer outro capítulo, eu estava copiando e colando. Aí eu liguei para o Bruno Prata, que foi, assim, peça fundamental, um convite certeiro, que foi acho que foi o doutor Fernando, inclusive, que me encontrou. Eu falei, Bruno, acho que eu não entendi nada, estou fazendo errado. E aí ele também deu uma... Falei assim, não, vamos reunir. E aí foi muito engraçado, porque já tinha muita coisa pronta, e aí dentro desse raciocínio a gente foi apagando. Isso daqui apaga. Você tem ideia, a resolução tinha mais de 5.000 páginas. Ela finalizou com 1.700, porque a gente foi fazendo exatamente como está o capítulo do referencial de honorários. A gente foi fazendo os capítulos que tem lá, pelas áreas de atuação. As associações, cada um fez a sua colaboração. E muita coisa batia, né? É o mesmo entendimento na avaliação. A maioria das ferramentas utilizadas são as mesmas. Aí você tem especificidade. A neurocentral é muito mais específica, né? A neuroperiférica é muito mais compartilhada. Mas o que eu achei legal também é que nossa turma lá da comissão tem 3 ou 4 colegas que são da Sobrafi. E eles começaram a enxergar o paciente acamado com outros olhos, porque eles não avaliariam assoalho pélvico, eles não estavam avaliando força da forma que hoje a classificação dá. Então, eles enxergaram possibilidade de um diagnóstico muito mais estruturado na rede hospitalar. Então, é exatamente isso. A gente tem que ter a maturidade de entender que estamos todos aprendendo e foi muito enriquecedor para quem estava trabalhando junto, né? Vamos ver se tem... A Lilian de Fátima, amiga nossa, né? Também trabalha muito com CIF, estudiosa da CIF, né? Ela está perguntando se é possível usar a CBDF junto com a CIF, pensando em codificação para a construção do diagnóstico. Usa um ou usa o outro? O que vocês recomendam? A CBDF, ela é um diagnóstico do fisioterapeuta,
né? Então, para o diagnóstico fisioterapêutico, a gente vai usar a CBDF com a codificação dela. A CIF, Que é ela baseada na CIF. que é baseada na CIF. Mas a CIF ainda tem capítulos que complementam o nosso diagnóstico. Nós não vamos conseguir inserir isso na nossa ferramenta, mas isso consegue ser inserido no nosso prontuário para a gente ter um diagnóstico mais certeiro, né? Mas uma não substitui a outra, são funções diferentes, né? A gente pode, elas se somam, assim, elas não se substituem. Isso. A união dos instrumentos vai somar a força. Exatamente. Porque, né, a gente consegue ter uma visão mais ampla da disfunção, tanto é que a CIF ela é validada mundialmente e ela é aberta e ela serve para qualquer profissional de saúde. A classificação brasileira... Para qualquer pessoa, na realidade, nem precisa ser exatamente. profissional de saúde. E aí, a gente consegue... Agora, a classificação de diagnóstico brasileiro, ela é uma ferramenta exclusiva da fisioterapia, porque ela tem ferramentas, ela tem especificidades do diagnóstico cinético funcional, tá? Então, elas se somam, elas não se substituem. E é interessante, porque, assim, querendo ou não, a CIF ela tem cerca de 1.424 categorias. Essa abrangência das categorias leva a uma certa dificuldade no uso e muitas pessoas deixam de usar a CIF porque acredito que é muito complicado, muito difícil. Como que eu vou avaliar 1.424 categorias de uma pessoa? Não precisa, não necessariamente, realmente você não precisa, você precisa usar de 3 a 18. Pois não? Uma coisa que a Natália perguntou aí no chat é quais os testes clínicos envolvidos no estudo para chegar na CBDF. Uma coisa que o pessoal tem que entender é que a CBDF não é uma ferramenta de screening, de rastreio clínico. Você vai fazer a sua avaliação normal do paciente usando os testes de escalas, né, e ferramentas validados, adaptados transculturalmente, o que é aquilo que você já utilizaria para chegar em cada avaliação. E aí, quando você conclui a avaliação do seu paciente, você faz a classificação diagnóstica, né? Você lança ali para você fechar o diagnóstico fisioterapêutico. É basicamente isso, né? Sim. A Gracieta está perguntando se tem algum livro ou um checklist da CBDF. Se a gente for observar, a CBDF ela é um checklist praticamente, né? Só que ele está de forma operacional no site. À medida que você vai alimentando, mas ele é um checklist. Agora, a fonte da informação que vai alimentar esse seu checklist, ela vem da sua avaliação clínica, né? Da sua anamnese com o seu paciente, do exame físico que você vai realizar com o paciente. Em relação ao livro, a resolução, quando ela foi publicada, ela saiu nos anexos toda a CBDF, então você consegue consultá-la na íntegra, se não me engano, são 1.700 páginas, não é isso, doutora Flávia? Não saiu na íntegra no DOU, não, né? Saiu... No DOU não, mas no site do COFITO já tem. Mas no site tem tudo. No site tem tudo. Ó, eu coloquei para vocês aí o site do COFITO. O que vocês vão encontrar? A resolução e tem os anexos. Então, se precisar toda a descrição, vocês conseguem pela resolução, tá? Flávio. É interessante a gente falar o site aí, porque está transmitindo no YouTube, é o que talvez vai ficar lá. Sim. Então, assim, o site é www.cofito.gov.br/nsite/interrogação P igual a 21.888. Olha, tem um jeito mais fácil. Tem como colocar isso aí? Tem, olha aqui, é só acessar realmente o site do COFITO, que hoje a gente fez esse teste mais cedo, né? Você vai entrar no site do COFITO e lá tem uma barrinha de pesquisar. Na barrinha de pesquisar, você digita CBDF, aí a resolução CBDF, ele te encaminha direto para a resolução. E você consegue achar até no Google, você colocar COFITO, CBDF, resolução, já vai aparecer CBDF. Resolução. Aí no fim da resolução tem 2 anexos, aí vocês precisam abrir todos, tá? Mas aí vocês conseguem, vocês vão conseguir ali acessar a parte teórica. Isso. A plataforma foi o que a gente colocou. A Gracieta está perguntando se ela consegue, então, só pelo site mesmo, porque pela CIF nós temos o livro,
né? Então, aí, uma novidade que eu ia falar para vocês, a gente estava só esperando. Nós estamos reformulando o site do Crefito 4, que nós vamos modernizar, ele vai ser mais dinâmico. Lá vocês vão achar, e o aplicativo do Crefito 4, que foi o primeiro aplicativo de CIF, né, que nós fizemos aqui no Brasil, até foi essa comissão que fez, nós também vamos atualizar e vamos disponibilizar nos aplicativos. E eu acredito que todos os regionais estão se mexendo com isso, porque é muito novo e é um material muito robusto, então a gente não é fácil, né? Não é de uma hora para outra que consegue. Então, eles estando junto com o TI do COFITO, acho que todos os regionais vão se mexer para viabilizar o acesso fácil, até o próprio COFITO, né? Deve soltar algo mais fácil para que a gente consiga usar com mais destreza. A Letícia Guimarães fez uma colocação assim, que é extremamente pertinente, é uma preocupação nossa, né? Nós estamos na Comissão de Saúde Funcional há alguns anos, né? Trazendo o Fórum de Saúde Funcional todo ano, e a gente bate nessa tecla, né? Nós, fisioterapeutas, não podemos ter um olhar biomédico, nosso olhar precisa ser biopsicossocial. Portanto, todos os construtos do modelo biopsicossocial precisam ser avaliados, pesados e levados em consideração, né? De forma multidimensional e equânime, certo? Então, quando a gente falar de estrutura e função, que hoje a nossa CBDF está muito em cima da estrutura e função, mas a gente já deixar muito claro isso para todo mundo, que a segunda parte está chegando aí, que vai falar de atividade e participação. E possivelmente podemos ter uma terceira parte que vai falar de fatores ambientais e fatores pessoais. E aí sim nós vamos estar trabalhando realmente, né, com o diagnóstico cinético funcional dentro do modelo biopsicossocial, que é o que todos nós esperamos. A gente pode falar, estava cedo, então, para a gente lançar isso. Tá cedo, mas é aquela história, né? Feito é melhor que perfeito. Agora nós precisamos contar com a colaboração de toda a nossa classe para aprimorar esse instrumento. Nós demos um primeiro passo, mas agora a gente precisa dar muitos passos ainda até que a classificação se torne o instrumento que todos nós desejamos. Eu acredito que assim, é uma ferramenta fácil de usar. E aí, quando a gente pensa nas resoluções do COFITO, a gente precisa entender que ela é um alinhavo para dar um norte para a nossa atuação profissional. Então, o que vai precisar do fisioterapeuta nesse momento? Que ele debruce na consulta. É por isso que a consulta fisioterapêutica é o primeiro ato reconhecido na resolução de procedimentos honorários, e no referencial de honorários ela tem o valor mínimo a ser cobrado, porque é o momento mais importante que a gente tem de frente para o nosso paciente. É exatamente nesse momento que vai ser um norte para nós e ele vai entender a importância, inclusive, da participação dele no sucesso do nosso atendimento. É aí que a gente quebra todo o ciclo de um sistema biomédico, né? Ele não chega ali e faz uma receita de bolo. Cada um tem um grau de deficiência, cada um tem uma necessidade diferente, uns recuperam de uma forma, outros de outra. Nós não somos a ciência exata. E a gente vai criando, eu vi que o pessoal perguntou, a gente pensou em criar tipo uma semiologia, assim, quais são os questionários validados para dor? Quais são os recursos validados para mensurar a amplitude de movimento? Pelo menos um checklist para o fisioterapeuta acabar tendo um norte. Mas isso é uma informação tão fácil hoje da gente achar, que eu acho que a gente consegue eleger aquelas que a gente tem facilidade de executar, porque ela precisa ser fácil, eu preciso entender a ferramenta que eu estou usando, para que eu construa isso no meu dia a dia como um hábito, né, de atendimento. Então, vez ou outra, a gente vai apanhar na avaliação, ok, na próxima sessão você estuda aquele roteiro que a gente não conseguiu preencher, a gente estuda ele, descobre quais são as ferramentas, como que eu vou questionar aquilo, e eu volto na próxima sessão para fechar esse diagnóstico dele. Eu acho que é um momento de aprendizado para todo mundo. Ele não é difícil de usar, ele é muito fácil de usar. Tanto é que eu falei para o André, você não tem muito o que enrolar, né? A gente vai tirar muita dúvida, mas é entregando para vocês no dia de hoje a ferramenta que vocês vão começar a reconstruir a forma de avaliação daqui para frente. Pessoal, então, agradecer, né, vocês, né, Flávia, pela construção, né, participação junto ao COFITO, André, Raquel, Lana e Janaíne Cunha Polese, que nós estamos aqui da Comissão de Saúde Funcional, que abraçaram a ideia de
levar isso para os profissionais de Minas. Nós não vamos parar aqui, nós vamos continuar informando, orientando, né, e capacitando os profissionais para o uso. Isso aqui é o lançamento, né? Agradecer a participação de todos aqui pelo, né, Zoom, e também os que nos acompanham pelo YouTube. Tem, né, mais de 2.000 profissionais e acadêmicos nos assistindo nos diversos canais do prefeito. Isso também vai ficar gravado. As pessoas que se inscreveram pelo Simpla vão receber automaticamente certificado de participação após o evento, tá? E a gente permanece à disposição pelos nossos canais, né, do Crefito, para responder dúvidas, e dúvidas específicas da CBDF também podem ser direcionadas direto para o COFITO no próprio site do COFITO. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, um feliz dia do fisioterapeuta, né, para todos que nos acompanham. Hoje também é o dia da nossa profissão co-irmã, da terapia ocupacional, né? Então que a gente consiga continuar avançando, aprimorando, tendo mais reconhecimento social, mais maturidade profissional e também mais, além do reconhecimento social, cada vez mais valorização. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Recording stop.